presidente Lula marca a primeira reunião ministerial para a próxima sexta-feira. Hoje, o vice Geraldo Alckmin assume a pasta do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E Marina Silva, do Meio Ambiente. A gente tem mais informações chegando de Brasília. Agora fala, Natália Pazzi, bom dia. Oi meninas, muito bom dia para vocês, ótimo dia para quem nos acompanha. Inclusive o presidente Lula foi no começo da noite de ontem ao Palácio do Planalto pela primeira vez desde que foi empossado. Isso porque o Palácio e imediações passaram por inspeções, por varreduras nos últimos dias para garantir a segurança. E o espaço recebeu sim já o aval aí da Polícia Federal para ser novamente ocupado por Lula. Nessa primeira visita o presidente foi conferir a reforma em um gabinete que será usado pela primeira-dama, Janja da Silva, e também aproveitou para fazer alguns despachos. Inclusive, já está marcada para sexta-feira a primeira reunião com os novos 37 ministros, ou seja, a primeira reunião ministerial do governo Lula, esses ministros que ainda estão sendo empossados. Essa conversa será às 9h30 da manhã no Palácio do Planalto. E Lula pode mudar oficialmente o local dele de trabalho para o Planalto ainda nesta quarta-feira, após as conclusões, então, dessas mudanças, dessas varreduras. Também nesta quarta, mais 4 posses de ministros estão marcadas. Ana Moser assume a titularidade do Ministério dos Esportes, que volta a existir com cerimônia às 9h da manhã. O vice-presidente Geraldo Alckmin também toma posse hoje como ministro do Desenvolvimento, Comércio e Serviços, às 11h da manhã. E Marina Silva retornando ao Ministério do Meio Ambiente às 4h da tarde, em cerimônia no Palácio do Planalto, que deve contar com mais de 1.000 pessoas. Inclusive, esse evento da Marina Silva estava previsto para acontecer no Centro Cultural Banco do Brasil, mas mudaram, então, ontem para o Palácio do Planalto para que pudesse ter a participação aí de um número maior, então, de participantes, para que ela tenha, então, todas essas pessoas, essas autoridades ao lado dela durante esta posse. E também hoje, Maria Laura Rocha, secretária-geral das Relações Exteriores, assume o posto e amanhã tem a previsão, então, de acontecer a posse da senadora, então senadora Simone Tebet no Ministério do Planejamento. Valeu, Natália. Bom, vários ouvintes aqui falando sobre essa varredura, né, que está sendo feita no Palácio do Planalto. Imagina a encrenca, né? Você ter que revistar cada milímetro, cada centímetro ali das dependências para ter a certeza de que não tem nenhum tipo de equipamento, nenhum tipo de grampo, nada que possa colocar em risco a segurança das informações, das pessoas que vão trabalhar lá, das pessoas, das autoridades, né, que são recebidas sempre, todos os dias, e passam por lá com informações super sigilosas. Então é um trabalho que, bom, super minucioso não precisa nem dizer, né? Natália Pazzi e Amor, como disse um ouvinte aqui, volta com mais informações um pouquinho mais tarde. Bom dia, bom trabalho para você, Natália. Até mais. Bom, ontem foram 11 cerimônias de transmissão de cargo. Uma das primeiras e mais concorridas foi a do ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. Professor, advogado, escritor e filósofo, ele deixou claro que todos terão visibilidade no novo governo. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres, pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós. Povos indígenas deste país, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas em situação de rua, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, anistiados, filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte, todos e todas que têm seus direitos violados. Vocês existem e são valiosos para nós. Com esse compromisso, quero ser ministro de um país que põe a vida e a dignidade em primeiro lugar. Segundo o novo ministro, ele assume uma pasta arrasada. Conselhos de participação foram reduzidos ou encerrados,
muitas vozes da sociedade foram caladas, políticas foram descontinuadas e o orçamento voltado para os direitos humanos foi drasticamente reduzido. Como crueldade derradeira, a gestão que se encerra tentou extinguir, e vou dizer, tentou extinguir sem sucesso a Comissão de Mortos Desaparecidos. Não conseguiu. Bom, e qualquer ato ilegal baseado no ódio, Silvio Almeida disse, será revisto. Portanto, minha primeira mensagem é a reverência à luta por memória, verdade e justiça. Nesse sentido, eu quero que todos saibam que todo ato ilegal baseado no ódio e no preconceito será revisto por mim e pelo presidente Lula, que sempre teve um compromisso com a democracia. Foi todo um discurso muito forte e extremamente aplaudido, do começo ao fim. A gente ouviu um dos trechos aqui, alguns desses trechos mais emblemáticos, né? O primeiro deles, inclusive, em que ele não parava de ser aplaudido um único segundo, né? Foi muito forte e foi bastante emocionante, sim. Tomara que siga bons planos, boas ideias, ninguém duvida. Silvio Almeida é um cara respeitadíssimo, um escritor de altíssimo nível, um pensador de altíssimo nível. Tomara que seja bem sucedido também à frente desse ministério. Depois, uma outra cerimônia de posse. Cida Gonçalves assumiu o Ministério das Mulheres e afirmou que vai trabalhar para todas. Este ministério será o ministério de todas as mulheres. As que votaram e as que não votaram conosco. E das diversas mulheres que compõem a nossa sociedade, negras, brancas, indígenas, LGBTQIA+, as do campus, da cidade e das águas. Ela também fez críticas ao governo de Jair Bolsonaro. Neste projeto de destruição, a mulher como sujeito de direito só foi vista e pensada dentro de uma construção determinada de família patriarcal, como se houvesse apenas um tipo de mulher, um tipo de família a ser atendida pelas políticas públicas. A família no singular apaga a diversidade brasileira e a centralidade da mulher enquanto foco de elaboração e implementação das políticas. No trabalho, Luiz Marinho afirmou que vai apresentar até maio uma política de valorização permanente do salário mínimo, promessa de campanha de Lula. Quero convocá-los para, em curto espaço de tempo, oferecermos ao presidente Lula uma proposta de política de valorização permanente do salário mínimo a ser apresentado ao Congresso Nacional. Temos uma agenda de transformações. Temos o desafio de promovê-la. Temos organizações sindicais fortes e dispostas a se reinventarem para um mundo do trabalho em transformação. Disse ainda que dará atenção especial à regulamentação do trabalho de quem presta serviços por aplicativos. Daremos prioridade à regulação das relações de trabalho mediadas por aplicativos e plataformas, considerando especialmente questões relativas à saúde e segurança e à proteção social. Defendeu ainda a igualdade das condições de trabalho. A desigualdade está enraizada no mundo do trabalho e nele é reproduzida entre homens e mulheres, brancos e negros. Promover a igualdade de condições de trabalho e remuneração entre mulheres, homens, negros e brancos será uma prioridade a ser observada por todas as políticas envolvidas por esse Ministério. Na Previdência, Carlos Lupe prometeu dar mais transparência à divulgação dos recursos arrecadados e dos benefícios pagos e adiantou que a prioridade imediata da pasta é acabar com a fila de atendimento do INSS. Eu quero acabar essa fila em tempo recorde para o povo brasileiro se sentir respeitado. E para isso eu vou precisar dos governadores, dos prefeitos. E nós vamos avançar cada dia. Então, essa questão do BPC, que hoje é a maior fila, inclusive, de benefícios que não são atendidos, depende muito do médico legista. Nós precisamos trabalhar em conjunto, nós precisamos ter o nosso Ministério da Saúde nos ajudando. No Ministério dos Transportes, um dos principais objetivos de Renan Filho é reduzir gargalos que dificultam o escoamento da produção e acabam encarecendo, por exemplo, o preço de alimentos. Ontem ele afirmou que é preciso investir em ferrovias com a participação da iniciativa privada. Buscaremos ampliar a participação das ferrovias na nossa matriz de transportes,
unindo forças com o setor privado para tornar as autorizações realidade e concluir as obras públicas que colaborarão para escoar cada vez mais a nossa safra. Nas cidades, ao assumir o cargo, Jader Filho afirmou que a prioridade é retomar as obras do programa Minha Casa Minha Vida. Precisamos retomar o mais rápido possível as obras paralisadas e dar continuidade às que estão em curso. Precisamos reconstruir quase tudo nesta pasta, a começar pelo Minha Casa Minha Vida. Um programa tão importante neste país, reconhecido pela população, mas que infelizmente havia sido descontinuado. Todo político, todo gestor público e, acima de tudo, me considero um gestor, quer deixar sua marca de alguma forma. Paulo Pimenta assumiu a Secretaria de Comunicação do governo Lula e criticou as fake news. A desinformação mata e não queremos nunca mais repetir esse tormento. Faremos um trabalho permanente de combate às fake news e à desinformação. Não é possível que o governo, por exemplo, não tenha mais feito as campanhas de prevenção do HIV e da AIDS, porque havia uma posição que não queria que temas como esse fizessem parte da agenda do governo. Não é possível que o governo tenha suspendido as campanhas de vacinação obrigatória por conta das relações políticas que o governo estabeleceu em outro setor. Defendeu a democracia e exaltou o trabalho da imprensa. Esses profissionais serão tratados com respeito. Nós não vamos manter esta lógica de sonegação das informações, aonde tudo virou sigilo e informações elementares sobre o dia a dia do governo e do país são sonegadas à população, e nós vamos governar com transparência e garantir aos profissionais da imprensa a liberdade absoluta para desempenharem a sua atividade e o seu trabalho. No desenvolvimento agrário, Paulo Teixeira falou do combate à fome. De Brasília, a gente tem as informações com Rafael Procópio. Continuam as mudanças dos ministérios com a chegada do novo governo Lula. Paulo Teixeira é o novo titular do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que volta a ser uma secretaria própria após 6 anos como secretaria vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social e, posteriormente, à Casa Civil. Teixeira é deputado federal por São Paulo e um dos parlamentares mais atuantes do PT no Congresso. Durante a posse, líderes de movimentos sociais ligados à terra, como o MST e também o vice-presidente Geraldo Alckmin, discursaram e desejaram boas-vindas e bom trabalho ao deputado. Já no discurso, Teixeira ressaltou que o trabalho no ministério será pautado pelas garantias de evitar a insegurança alimentar e não deixar que o Brasil permaneça no mapa da fome, além de constantes trabalhos com os pequenos agricultores e também um constante diálogo com os movimentos sociais ligados ao campo. Além disso, ele também garantiu que o ministério irá trabalhar com a responsabilidade ambiental. Nós temos um papel fundamental para evitar na humanidade um desastre ambiental, ecológico, que é o desastre climático. E na pequena agricultura, sempre voltar para a recuperação do meio ambiente, recuperar as nascentes, recuperar as áreas de proteção ambiental, as áreas de florestas, enfim, e dar maior produtividade àquelas áreas agricultáveis. Ex-governador do Amapá, Valdez Góes, assumiu o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e se comprometeu a preparar o Brasil para o período de chuvas. Aliás, a gente está agora exatamente num período de chuvas. Tem uma previsão, inclusive, para esses próximos dias de muita chuva, preocupando em boa parte do país. A gente está falando de região sudeste, de fortes instabilidades também na região nordeste. Na região norte também a gente deve ter dias bem preocupantes. Tem alerta importante nesse sentido de agora em diante. Então a gente vivencia, como aliás acontece historicamente, infelizmente, uma tensão muito grande em relação ao resultado de chuvas que vem numa proporção grande diante daquilo que o Brasil investe historicamente em infraestrutura necessária para que as pessoas não morram em deslizamentos de terra, como a gente viu acontecer e vê continuar acontecendo. É só ver o que aconteceu em Petrópolis, né? Há um ano, quase isso, nem isso ainda, né? O que aconteceu em Petrópolis e o que aconteceu ao longo de todo o ano, porque a gente teve uma tragédia com mais de 200 mortos em Petrópolis e o resultado disso foram obras? Não, nem o bendito do túnel extravasor lá que a gente tanto cobrou aqui no ar ficou pronto. Então a história se repete, infelizmente, por falta de disposição política, sim, mas essencialmente por políticos que ficam sentados em cima desses projetos e obras e não encaram isso de frente. A gente tem uma outra questão, que é o sucateamento de defesa civil.
Segundo o agora ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, a Defesa Civil só tem recursos para se manter até o próximo dia 20 agora. Temos uma missão de grande monta a realizar. Uma delas será a da proteção e defesa civil e de gestão de riscos e desastres. Um desafio agravado pelas mudanças climáticas e que demandará um esforço concentrado para garantir o efetivo amparo ao povo brasileiro de norte a sul do Brasil. Ao tomar posse na Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho criticou o excesso de sigilos no governo Jair Bolsonaro. O destaque é de Márcio Rocha. Depois de tomar posse como ministro-chefe da Controladoria Geral da União, o ex-presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Vinícius Marques de Carvalho, tem 30 dias para cumprir a determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de revisar os documentos sigilosos do governo. No primeiro dia de mandato, Lula determinou que a CGU avalie os sigilos de 100 anos que foram determinados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a vários documentos e informações da administração pública. A CGU é o órgão responsável pelo controle interno, além da fiscalização, transparência e combate à corrupção dentro do governo, e Lula afirmou que o sigilo é indevido. Dessa maneira, Vinícius é o responsável pela medida e vai analisar caso a caso para decidir o que pode ou não ser divulgado de acordo com a legislação. Em vários momentos do discurso de posse, ele criticou a gestão de Bolsonaro por desfazer os avanços conquistados nos últimos anos. Assim, defendeu que o sigilo deve ser a exceção e não a regra do governo. Temos que fazer com que a sociedade volte a acreditar no Estado e nas instituições. Para isso, vamos nos amparar em duas máximas fundamentais. A primeira é de que a transparência é a regra e o sigilo deve ser sempre a exceção. A segunda é de que os órgãos de controle não servem apenas para coibir atos ilícitos. Eles podem e devem ser instrumentos de promoção de políticas públicas exitosas na gestão. Gaiato na internet dizendo agora, em vez das lives às quintas, a gente poderia ter uma sessão dos sigilos. A cada quinta-feira a gente tem uma transmissão ao vivo na internet para quebrar um daqueles sigilos de 100 anos que foram determinados no último governo. Não voto contra não, viu? A Petrobras recebe a indicação do senador Jean Paul Prates para assumir o comando da estatal. Mais informações agora com a Priscila Xavier. O nome do senador Jean Paul Prates, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir a presidência da Petrobras, vai passar por uma análise na Casa Civil antes de ser oficializado. Após esse trâmite, o indicado também será submetido ao processo de governança interna da estatal. Advogado e economista, Prates já atuou nas áreas de petróleo nos governos Fernando Henrique Cardoso e Lula. Com a indicação, o atual presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, renunciou ao cargo, mas vai ficar no posto até a definição do sucessor. A informação é do jornal Valor Econômico. Caio Paes de Andrade está à frente da estatal desde junho de 2022, mas o mandato de presidente era válido até abril deste ano. Há uma expectativa muito grande em relação ao que vai acontecer na Petrobras. E uma expectativa que tem gerado incertezas. Até por isso, uma reação do mercado olhando de lado, olhando desconfiado, né? A gente vê reações nas ações da Petrobras que caíram nesses últimos dias, na Bolsa de Valores. De todo modo, a gente continua em compasso de espera, porque Jean Paul Prates já defendeu aqui a criação de um fundo garantidor para que esse fundo pudesse dar mais previsibilidade no preço dos combustíveis. Esse fundo cobriria os custos quando o preço no mercado internacional subisse demais, e aí você utilizaria esses recursos do fundo para que não houvesse uma mudança todos os dias, por exemplo, no preço. Que existe em outros países. Há países que mantêm esse fundo, Exatamente. justamente. A questão é, criar como? Com que dinheiro? Porque a gente partiria do zero. Né? Leva um tempo para você abastecer. E até lá, como se pretende garantir previsibilidade? Como fazer isso sem que haja interferência? Ou haverá interferência do governo na Petrobras? Essas perguntas continuam ainda no ar. Não há exatamente respostas. O que a gente sabe é que Jean Paul Prates já defendeu, sim, a criação desse fundo. Seria uma das saídas? Sim, mas também não tem saída gratuita, não tem saída de grátis, né? Como se diz por aí. Almoço grátis. Não tem almoço grátis. Então, a gente vai ter de aguardar para saber que desenho exatamente será feito, inclusive na política de preços da Petrobras, porque essa resposta ainda não está dada. Agora, ele é uma pessoa conhecedora
né, da Petrobras. Ele já esteve em funções, nessas funções do governo Fernando Henrique Cardoso. O que me parece que assustou mais, na verdade, muita gente, foi porque ele já defendeu, por exemplo, o fim da política de paridade internacional de preços. Isso assusta, né? Porque essa política, ela o argumento para que ela exista, entre outras coisas, para a própria sanidade das contas da Petrobras e para o abastecimento interno do combustível, né? Porque a Petrobras, ela não é autossuficiente, ela não abastece todo o país, é cerca de 70% do país, mas temos 30% que precisa ser importado. Então, ele, quando senador, já defendeu o fim da política de preço de paridade internacional. Então, agora é isso que a gente deve ver aí, que essa política desde o governo Temer, que ela é vigente, o que ele vai defender ao assumir a estatal. Bom, vamos lembrar, né, porque tem muito ouvinte perguntando. E aí, Cá, se a gente tiver por aí a informação de Belo Horizonte com a Bruna Vale, acho que a gente já pode emendar aqui com a informação por causa da MP dos combustíveis. Precisamos lembrar, gente, que... Precisamos. Precisamos, foi muito geral do Alckmin, né? É inevitável. A próxima palavra é PPP, Rodoanel. O Alckmin fala assim, sempre em caps lock. Isso. Precisamos lembrar que a isenção dos impostos sobre combustíveis, essa isenção foi mantida, foi estendida por mais 60 dias. Portanto, não há uma justificativa até aqui para aumento de preços de combustíveis na virada do ano. Mas o que a gente viu acontecer nos postos? Motoristas se queixando demais do aumento no preço da gasolina e do diesel. O que dizem as distribuidoras que adquiriram a gasolina e o diesel antes de a isenção voltar a valer? A Bruna Vale vai contar os detalhes. A alta do combustível acontece após as distribuidoras adquirirem o produto com impostos federais. De acordo com o presidente do Minas Petro, Rafael Macedo, os impostos não são recolhidos pelos próprios postos. Por isso, os preços só ficarão mais baratos para o consumidor quando as distribuidoras deixarem de repassar os valores referentes à tributação. É preciso ressaltar que os postos de combustíveis são substituídos tributários, ou seja, eles compram os combustíveis já com os impostos recolhidos. Isso significa que os revendedores só conseguirão repassar o desconto tributário quando a companhia distribuidora o fizer. Mesmo após Lula sancionar a medida provisória que mantém a desoneração dos combustíveis, a gasolina ficou mais cara em janeiro. Agora 7h25. Monumental, incomparável, do maior Pelé, a despedida do rei. Ainda não há uma data definida para que o mausoléu do rei Pelé seja aberto à visitação ao público em Santos, no litoral paulista. Caixão, com o maior jogador de todos os tempos, chegou ao local ontem à tarde, depois de um cortejo que percorreu a cidade por quase 4 horas e reuniu milhares de pessoas. Depois do velório na Vila Belmiro, velório que durou 24 horas, o corpo de Pelé foi levado em um caminhão do Corpo de Bombeiros, em um percurso de 15 quilômetros, saiu do Estádio do Santos, passou pela orla da cidade, em um dos momentos mais emocionantes parou em frente à casa de Dona Celeste, a mãe do rei. Orgulho que nem todos podem ter, e o Santos pratica-se o esporte, com dignidade não pegou. Vencido, vencedor, e disciplina, todos somos como. A gente está vendo a torcida ali reunida, não só torcedores do Santos, é claro que eles são maioria, né? Inclusive torcida organizada, com bandeiras, com camisas, mas muita gente ali reunida e aplaudindo, né? Virada para a janela do imóvel e aplaudindo. Esse momento foi uma cerimônia toda muito emocionante, né? Foi um cortejo. Momento em que o caixão foi fechado ali, um momento de emoção extrema, não tinha como a gente não criar lágrimas nos olhos. E aí, na sequência, muita emoção também nesse percurso todo, né? E aí no cemitério vertical, que fica a 500 metros da Vila Belmiro, uma cerimônia restrita a familiares e amigos finalizou as homenagens ao rei e o filho, o Edinho, agradeceu. Eu queria, em nome da minha família, agradecer a todo mundo, a todo amor, a todo carinho, a todo respeito, enfim, agradecer
É o sentimento maior de toda a família, é gratidão, junto com a dor, mas é gratidão. Então, muito obrigado a todos. É um momento difícil, todo mundo sabe, mas é difícil, mas é isso. É uma honra, é um orgulho muito grande. E mais uma vez, obrigado. Agora ele vai descansar. Thank you all very much. Thank you all. Nas 24 horas de velório, mais de 230 mil pessoas passaram pela Vila Belmiro. Entre os que lá estiveram, o presidente Lula, que gravou uma mensagem. Eu fico triste, lamento profundamente. Eu que tive a oportunidade de ir ao Pacaembu, o Pelé jogar muitas vezes, não vou ver daqui para frente nunca mais o Pelé jogar, a não ser que eu fique assistindo os filmes, sabe, do gol do Pelé, que são muitos. Então eu acho que todos nós devemos um pouco ao Pelé. E o Brasil deve muito. Bom, hoje eu abri o Twitter, né? Porque Twitter, a gente sempre tem que estar de olho, jornalista, para entender as tendências de discussões and tretas. E aí, um dos termos, babados. Um dos termos era Casa Grande. Por quê? Casa Grande, ele não tá nem aí para as opiniões das pessoas, ele tem a própria opinião dele e ele vai e fala mesmo, é o sincerão. E ele não tem rabo preso com jogador nenhum. Muitas vezes há, né, alguns profissionais ligados a essa área que tem que ficar fazendo aquela média e tal. Casa Grande, não. E aí, quando ele fala, ele mete a boca nos jogadores. Existe uma espécie de reuniãozinha para o pessoal entrar, né, nas redes sociais dele, nos perfis dele, para xingar muito, né, no Twitter, no Instagram e tudo mais. Eis que a gente assiste a essa cerimônia, só para a gente fazer uma recapitulação aqui. A gente teve a informação da morte do Pelé no dia 29 de dezembro, tá? A família informou que o funeral seria realizado no dia 2. E daí pra frente a gente não sabia muito bem, mas sabia que não seria algo muito curto, que haveria um certo tempo. Então a gente tem o quê? 5 dias, praticamente. Pra organização. É um evento grandioso. Quer dizer, não dá pra dizer que foi uma coisa repentina, né? Que, ninguém tava esperando muito e tal. Foi muito curto. Não, 5 dias de organização. E aí, dos campeões mundiais de futebol com a seleção brasileira, apenas 2 deles compareceram ao velório do Rei Pelé. Clodoaldo, da Copa de 70, e Mauro Silva, de 94. Dos atletas que estiveram em outros mundiais, somente Zé Roberto, que jogou em 2006, e Elano, que atuou em 2010, participaram do adeus ao eterno camisa 10. E aí, por que eu tô dizendo isso? Casagrande, que foi muito atacado nos últimos dias por causa das opiniões dele e tal, movimento organizado na internet para xingar o Casagrande hoje, o que se diz no Twitter é: Casagrande sempre teve razão, tá vendo? De pegar no pé e fazer críticas a esses jogadores. Aqui na Band, o apresentador, o craque Neto, também criticou, claro, né, as ausências. Foi na madrugada para lá, né? O Neto esteve de madrugada lá no velório, Neto, quando ele falou isso. O Neto estava dizendo, foram 4 horas... Em relação a não ter a presença do Cafu, que é capitão da seleção, triste de não ver um Ronaldinho Gaúcho, de um Ronaldo Fenômeno, do Roberto Carlos, do Neymar. Muito triste dos ex-jogadores e dos jogadores atuais não estarem presentes num velório do Rei Pelé. Isso me deixou realmente muito magoado com eles. E tá certíssimo, Neto, né, gente? Foi um dos primeiros a falar. Casagrande também reforçou. E aí, só lembrando, Kaká, vocês lembram, né? Que a gente até, o Megali, lembra que ele citou? A fala do Kaká, dizendo que o brasileiro, ele não valoriza a memória dos grandes ídolos e tal. Ronaldo andando na rua do Brasil é só mais um gordo andando por aí. Lembra dessa fala, né? Que ganhou bastante atenção. Kaká não veio. Ronaldinho Gaúcho não veio. Ronaldo Fenômeno não veio. Neymar não veio. E outro... Aí houve aquela história de que ele não teria sido liberado. Agora um jornalista apurou que não foi. Então, nos trending topics do Twitter era Neymar. Aí você vai entrar para ver os tweets relacionados a Neymar. Um deles, um repórter francês dizendo: Neymar nem pediu pro PSG para fazer parte do velório do Pelé.
para prestar as homenagens dele. Quem veio com essa história foi o pai do Neymar, que, estou representando a minha família, meu filho, não sei o quê. Neymar não foi liberado pelo PSG. Então, a imprensa ligada ao clube foi apurar, ele nem pediu. E aí, um outro vídeo que aparece também é Neymar em um barzinho, curtindo a vida, com amigos, cantando, videokê, aquela coisa. Essa questão, eu até ponderei porque quando eu estava no plantão de Natal, né? E aí o Megali estava muito... Ele disse, me chama a atenção que tinha poucos torcedores ali em frente ao Einstein. E quando o Maradona ficou doente, tinha muita gente, né, fazendo vigília e tal. E uma coisa que, pelo menos para mim, do ponto de vista em que eu enxergo a cultura, essa relação com o Pelé, o não comparecimento dessas figuras, é a mesma relação que o brasileiro tem com a pátria, com os símbolos pátrios. Quer dizer, a gente não tem essa mesma valorização, essa coisa assim da história, dos ídolos, dos heróis, né? Os nossos jogadores não têm isso, nós não temos isso. Então, o que eles fizeram ou não fizeram para com o Pelé é o que nós não fazemos para com a nossa nação. É a mesma desimportância que nós damos para os nossos símbolos, né? Então, acho que, assim, é só reflexo de uma coisa que nós tratamos assim também. Eu tenho essa sensação. Mas muitos torcedores foram lá. Se importam, portanto, com esse símbolo. No caso dos jogadores, a gente está falando de 3, 4 que foram lá, de ex-jogadores. Caramba, é muito pouco. É pouco. Eu também acho que é. É o Romário, mas acho que é um reflexo disso. Mas é o fim de ano, o pessoal tá viajando. Porque quando eles receberam a FIFA pagou para eles estarem no Mundial, eles estavam lá. Pois então, entendeu? É isso. A galera tem dinheiro para pegar um voo, vir, presta homenagem, sua reverência, a importância que o Pelé representou na sua carreira e volta para aproveitar as férias onde quer que esteja. Isso é tudo papo furado. Fim de ano, tô no Réveillon em Dubai. Volta, faz o que tem de fazer, porque certamente pagaria um voo para outra coisa, para ir em farofa de GQ, e esse povo todo é rapidinho para pegar voo, entendeu? Muito triste. Até porque gente ingrata. A gente viu o esquema para que o presidente Lula participasse. É muito assédio, FIFA, não sei o quê. O presidente da FIFA. Você tem Real Madrid mandou representante. A Portuguesa... E os clubes brasileiros, só os de São Paulo, enviaram diretores. Você tem ali o gramado da Portuguesa Santista, em que é possível pousar um helicóptero. Esses caras têm grana, têm bala na agulha para fazer isso. E aí, olha só, o nosso ouvinte de todos os dias, o José Ricardo, está dizendo, olha, o Kaká foi coerente. O povo não valoriza os seus antigos ídolos, não. Inclusive ele. Então de fato, você está coberto de razão, José Ricardo. Obrigada pela sua mensagem. Bom, no Rio de Janeiro, Pelé vai virar nome de avenida perto do Maracanã. Gabriela Souza. Eternizado também em uma avenida. Para homenagear a maior personalidade da história do futebol brasileiro, a Avenida Radial Oeste, que oficialmente era chamada de Presidente Castelo Branco, agora se chama Avenida Rei Pelé. O anúncio foi feito pela internet pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, que inicialmente havia informado que o nome seria apenas Pelé. Depois de algumas sugestões, ele abriu uma enquete que acrescentou o título de rei à importante avenida na zona norte do Rio. Além de fazer parte de um dos corredores mais movimentados da cidade, a pista ainda passa bem ao lado do maior templo do esporte no Brasil, o Maracanã. Pelé morreu no dia 29 de dezembro, aos 82 anos, em São Paulo, vítima de complicações de um câncer no cólon. A deputada federal Carla Zambelli, do PL, reclama da decisão do Supremo Tribunal Federal que ordenou a apreensão de armas na casa dela. Ontem, a pedido do ministro Gilmar Mendes, a Polícia Federal apreendeu mais 3 pistolas da parlamentar, uma em Brasília, outras 2 em São Paulo. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a Zambelli afirmou que se sente desprotegida e fez críticas à atuação do STF. O que me causa frustração e não só muita frustração, mas também revolta, saber que mesmo a STF tem agido, por exemplo, para proibir ações em morros, onde a gente sabe que tem armas ilegais, onde existem estupradores, assassinos, traficantes de drogas, e que essas mesmas pessoas, quando são presas, imediatamente são soltas na audiência de custódia. Na semana passada, Carla Zambelli já havia entregado uma pistola usada para perseguir um homem após uma discussão
antes do segundo turno das eleições, no sábado ali, né, anterior ao segundo turno das eleições. Naquela ocasião, Gilmar Mendes suspendeu o porte da deputada a pedido da Procuradoria-Geral da República. O ministro da Justiça, Flávio Dino, coloca a Polícia Federal à disposição do Supremo Tribunal Federal para investigar agressões e ameaças a ministros. Na noite da última segunda-feira, Luiz Roberto Barroso foi hostilizado por brasileiros quando embarcava no aeroporto de Miami, nos Estados Unidos. Em um vídeo que circula nas redes sociais, passageiros aparecem vaiando e gritando "sai do voo" para o magistrado, que não responde às provocações. Em nota, ele disse depois que os ataques são uma mistura de ódio, ignorância, espírito antidemocrático e falta de educação. Essa é a segunda vez que Barroso é hostilizado por brasileiros nos Estados Unidos. A polícia da Bahia vai ouvir o homem que aparece em um vídeo agredindo os filhos em uma praia de Salvador. O caso também é investigado pelo Ministério Público. A gente estava vendo esse vídeo ontem. E assim, para esse vídeo existir, quer dizer que ele já estava fazendo isso antes, né, de essa história ser registrada. Fala aí, Paloma Moraes. O Ministério Público da Bahia investiga o caso do pai flagrado por banhistas na praia de Itapuã, em Salvador, agredindo as duas filhas. A Polícia Civil também abriu um inquérito. Nas imagens divulgadas na internet, é possível ver o homem batendo nas crianças com uma sandália. Em outro momento, ele chega a levantar uma delas e joga a garota com força na areia da praia. Após a repercussão do caso, o homem chegou a publicar um vídeo assumindo que agrediu por desespero, já que, segundo ele, elas teriam se perdido. Eu errei, eu passei do limite, mas eu não matei minhas filhas não, minhas filhas tá aqui, ó, tudo comigo, sobre o meu cuidado, eu que cuido, eu que levo pra escola, entendeu? Minha vida é baseada toda nas minhas filhas, e aí, de repentemente, aconteceu esse momento inesperado, que eu já não aguentava mais reclamar, eu explodi, eu estourei, eu errei, gente, eu errei, mas eu sou um pai, eu não sou um monstro não, entendeu? A coordenadora do Conselho Tutelar de El Salvador, Lisiane Cordeiro, afirma que o órgão acompanha o caso. Todas as tratativas necessárias e todas as demandas pertinentes à situação estão sendo apuradas para daí a gente poder delimitar e deliberar alguma situação. O caso foi registrado no último domingo. Esse homem perdeu a cabeça, evidentemente, e nada justifica uma agressão. Nada justifica uma agressão. Você está falando de agressão contra duas crianças, né? Que foram flagradas. São imagens até fortes. Para quem não pode ver esse tipo de imagem, recomendo que nem veja, né, as imagens dele agredindo as crianças. Ele argumentou aí, vocês ouviram, que as crianças tinham se perdido, ele entrou em desespero, entrou em pânico quando elas reapareceram, aí pronto, ele perdeu a cabeça, se exaltou e tal. Quero só chamar a atenção porque ele vai ser julgado pelo que fez, ponto. Então não vou entrar aqui no mérito de julgar, só digo e repito o seguinte: nada justifica uma agressão como essa. Ponto. Agora, o pessoal que estava em torno não fez nada. Quem estava em volta não fez nada, gente. Você Como sabe é possível? Bom, posso falar como mãe aqui, né? A primeira coisa, assim, quem é pai, quem é mãe, tá me ouvindo nesse momento, sabe que há momentos desesperadores com o filho. Então, assim, há momentos que são desesperadores. Uma criança, imagina, seu filho some, uma criança às vezes faz uma birra, é desesperador. O controle psicológico de um pai, de uma mãe é uma coisa, né? Há momentos que são realmente muito desesperadores. Mas como disse a Sheila, nada justifica isso. Acontece que a nossa sociedade não aprendeu ainda a olhar para a criança como um ser humano, como um indivíduo. Assim como anos atrás, você não olhava para a mulher como um ser humano, como um indivíduo, né? E em algumas culturas ainda não se olha, e você diz, você pode bater na sua mulher para corrigi-la. A nossa cultura, apesar da lei da palmada, ela ainda discretamente, admite bater nos filhos para corrigi-los. Essa é a grande verdade. Por que ninguém ali interfere naquela? Se estivesse batendo na mulher dele, provavelmente alguém interferiria. Mas estava batendo em crianças, porque o filho é meu, eu educo da maneira que eu quero. Porque a gente admite, essa é a grande verdade, que bater é uma forma de correção. E não é. E não é. Porque a gente está falando de outro ser humano, igual a gente. Ele só é menor.
Mas ele é igual, ele tem os mesmos sentimentos, a mesma capacidade de compreensão. Ele só é menor, ele só precisa ser mais protegido. É irônica, é mais protegido do que a gente. Então é por isso que ninguém ali faz nada. Porque a gente ainda tem uma cultura social de que o filho é meu, eu educo como eu quiser. E enquanto a gente tiver essa cultura social de que o filho é meu, eu educo como eu quiser, pais vão seguir praticando esse tipo de violência, ainda mais porque é um desafio. Criar um filho não é para qualquer um. Não é para qualquer um mesmo. Inclusive, quando eu tenho amigas da minha idade que perguntam, e aí, você acha que eu tenho... Não, se você não estiver preparado psicologicamente, não tenha. Porque não é obrigado a ter. Porque na vida que a gente tem hoje em dia, vai recair uma carga imensa sobre você. Você tem trabalho de casa. É pesadíssimo. A sociedade recai sobretudo sobre as mulheres, né? Mas recai um peso imenso de criação de um filho. E aí você vai fazer esse tipo de maluquice? Não vai, porque não é justificável. Então, ou você está preparado para ter um outro ser humano ao seu lado, que vai te desafiar em muitos momentos, ou não tenha filhos. Exatamente. Eu gosto da argumentação assim... Ai, comigo aconteceu, eu apanhava e tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Vocês estão aí tomando antidepressivo, vocês estão aí... vocês estão aí fazendo essa sociedade super violenta. Tá tudo ótimo. Na tua geração nem flúor vocês usavam, gente. Vocês acham que era melhor? Essa aí é legal, você é sensacional. Mas eu acho que assim, gente, tem muitas mensagens e comentários diversos de todo tipo aqui entre os nossos ouvintes. E a gente respeita todas as opiniões e estamos colocando as nossas também. Não tem ninguém aqui defendendo espancamento de crianças. Se você entendeu isso, você entendeu tudo errado. Tudo errado. Volta tudo no YouTube e ouça de novo o que a gente está dizendo. Nada justifica agressão de crianças. Ellen está falando até por uma experiência própria da relação de pais e filhos e o quanto a gente tem de aprender ainda na educação e no contato, no trato com os filhos. Tem alguns ouvintes falando, Sheila, não tem nada que se meter. O filho é dele, ele trata como quiser. Não, a gente está falando de uma cena de agressão. E isso vale para qualquer pessoa, uma mulher, um idoso, um cadeirante, uma criança, que numa cena de covardia, né, porque não tem como se defender, que é o caso da criança, merece sim uma intervenção. Às vezes só você fala assim, opa, tá passando do ponto aí. Já é alguma coisa. Você já alerta aquele pai que, tô passando do ponto. Então é nesse sentido que eu falei, fica todo mundo olhando e ninguém faz nada e nem fala nada para tentar impedir ou pelo menos constranger esse pai a seguir adiante nessa violência. 7h45, falar de futebol. Futebol. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Bet7.com. É pé quente? Acesse bet7.com e siga seu instinto. O Milton Neves está em férias, mas a gente tem o destaque do futebol, aliás, polêmica no futebol. Vitor Pereira se apresenta no Flamengo e fala sobre a saída do Corinthians. Conta aí, Daniel Henrique. Em sua primeira entrevista coletiva como técnico do Flamengo, o português Vitor Pereira responde a questionamentos sobre a sua saída do Corinthians e os motivos que o levaram a assinar com a equipe carioca. O treinador destacou o projeto ambicioso apresentado pela diretoria rubro-negra e a qualidade do elenco como as principais razões que o levaram a aceitar a proposta. Sobre a polêmica saída do Corinthians, alegando problemas relacionados à saúde de sua sogra, o português afirmou que pretendia sim voltar para o país de origem, mas conversou com a família e optou por ficar no Brasil após receber a oferta do Flamengo. Outras perguntas sobre o assunto foram vetadas pela equipe do Flamengo após a explicação do treinador. Pelo desgaste que eu sei que essa situação de saúde provoca em toda a minha família, eu fui dizendo sempre que iria para casa para os apoiar. Portanto, não houve mentira absolutamente nenhuma, porque não cabe na cabeça de ninguém eu estar a falar de uma situação familiar se tivesse o Flamengo, se estivesse na perspectiva de ir para o Flamengo. Portanto, isto desmonta qualquer teoria. Isto é a verdade.